A ansiedade abala a nossa felicidade. Não dá para ficar preocupado e feliz ao mesmo tempo. Quando a preocupação entra pela porta, a alegria sai pela janela. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Solemir Farias. Hoje vamos falar sobre um assunto que já se tornou comum em nosso meio: ansiedade. Quem nunca esteve ansioso por alguma coisa? Mas antes de iniciarmos, muito obrigada por se inscrever, deixar o seu like, pelos comentários de apoio e carinho e por compartilhar as mensagens em suas redes sociais. Esse gesto faz toda a diferença para o canal continuar avançando e crescendo. Sou grata a Deus por sua vida. A ansiedade é um dos grandes males modernos. A pessoa ansiosa se preocupa antes do tempo, antecipa os sofrimentos e vive hoje os problemas de amanhã e amanhã de novo. Muitas vezes criamos expectativas que fantasiam uma realidade difícil de acontecer, o que gera frustração. Existem dois tipos principais de ansiedade: positiva e negativa. A ansiedade positiva é gerada por sonhos e expectativas de coisas boas que possam acontecer, como, por exemplo, uma festa, uma mudança ou aquisição de um bem. Uma característica dessa ansiedade é que não queremos parar de pensar no que estamos esperando, e isso gera cansaço e sobrecarrega as nossas emoções. A ansiedade negativa é gerada pelo medo de que algo ruim aconteça, como, por exemplo, o resultado de um exame, uma má notícia de alguém distante, não conseguir arcar com as contas. Uma característica dessa ansiedade gera uma luta mental para não pensar no problema, mas nem todos conseguem se controlar ou distrair diante da tensão. Por isso vem o estresse. O tempo é um fator agravante da ansiedade, porque vivemos cronometrados por compromissos. Precisamos aprender que fomos criados para a eternidade, mas somos passageiros e tudo o que fazemos é finito. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você quer vencer a ansiedade? Jesus conhecia o coração humano e por isso falou de ansiedade. Ele poderia tratar de muitos assuntos práticos e reais, mas foi ao profundo da alma das pessoas onde está seu maior sofrimento. Em seu Sermão do Monte, o Mestre ensinou algumas razões para vencer a ansiedade. A vida é melhor do que tudo o que precisamos e não podemos deixar de viver por causa de coisas ou situações difíceis. Podemos observar o cuidado de Deus com cada detalhe na natureza e ter a certeza que também cuida de nós, porque temos grande valor para Ele. Existem coisas que não podemos mudar, então precisamos conformar até conseguir uma solução, porque a ansiedade só piora a situação. Não podemos deixar que coisas externas venham atrapalhar o nosso interior, pois tudo isso é perecível, mas a fé é inabalável. Precisamos desapegar das coisas do mundo que são passageiras e crer que Deus conhece todas as nossas necessidades. A condição para ser bem-sucedido é que o Senhor Deus esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema de amanhã deve ser deixado para amanhã. Não adianta sofrer antecipadamente. Jesus também enfrentou situações naturais da vida, aprendeu a lidar com o tempo, clima, trabalho, sentiu fome, frio e enfrentou tudo que nós seres humanos vivemos. Ele foi tentado em todas as coisas, sendo homem, e nele nunca houve pecado algum. Isso mostra que Jesus sabia do que estava falando. Você está ansioso? Jesus quer te ajudar a vencer a ansiedade. A oração é o remédio de Deus para a ansiedade. Os efeitos de um comprimido ou calmante são passageiros e logo exigem uma continuidade do tratamento.
Por isso, a Bíblia nos ensina a orar para vencermos esse mal. Viver em oração, apresentando a Deus tudo o que nos incomoda, traz uma segurança de que alguém maior do que nós está nos protegendo. Vários homens de Deus sofreram ansiedades, como Davi, com problemas familiares, Daniel, na cova dos leões, Jonas, no ventre do peixe, Paulo e Silas, na prisão. Todos estes amenizaram seu sofrimento com a oração. Se você tem medo do passado, Deus perdoa seus pecados e te faz nova criatura. Se for algo presente no momento atual de sua vida, saiba que Jesus está com você. Mas se você tem medo do futuro ou algo que possa te ocorrer, creia que o Eterno sabe de tudo e te guardará. Então você pode orar a Deus pedindo perdão pelos pecados, proteção para o presente e entregando seu futuro nas mãos do Senhor. Você toma remédios quando está ansioso? A oração cura a ansiedade. Não tente resolver o que só Deus pode fazer. 1 Pedro 5, verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus nos mostra que podemos ter ansiedade ou anelo por buscar a presença de Deus como filhos de Deus. Devemos ter saudades da presença de nosso Pai Celestial. A presença de Deus traz segurança e anula os efeitos da ansiedade. Reflita um pouco sobre suas ansiedades. Você se considera ansioso? O que te faz sentir ansioso? Você tem orado por suas ansiedades? Como se sente depois de orar? A ansiedade pode abalar a nossa saúde e a nossa fé. Por causa da ansiedade, Saul desobedeceu a Deus e acabou perdendo o reino. Por causa da ansiedade, Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. A ansiedade prejudica a nossa vida espiritual. Corrie ten Boom escreveu: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Você precisa rever as suas prioridades para vencer a ansiedade. Jesus falou em Lucas 12, verso 22 e 23, assim: não estejais ansiosos pela vossa vida, sobre o que haveis de comer ou de vestir. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Ele estava nos lembrando que algumas coisas são mais importantes do que outras e que a maior parte da ansiedade não está relacionada às coisas realmente importantes. A sociedade vive ansiosa porque, tornando-se tão complexa e materialista, perdeu a capacidade de enxergar o que importa. Pense por um minuto. Quais são suas prioridades? Será que aquilo que preocupa você vale mesmo uma noite de sono perdido? Uma ruga no seu rosto? Uma úlcera? Um infarte? Você precisa enxergar a grandeza de Deus para vencer a ansiedade. Jesus tornou os pássaros e as plantas professores para nos lembrar que o Senhor está no controle. Ele disse em Lucas 12, verso 24: considerai os corvos que nem semeiam e nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Na época de Jesus, não existiam geladeiras, apenas despensas e celeiros. Nas despensas, as pessoas guardavam o alimento para a semana, e nos celeiros, o alimento para o ano inteiro. Então, o Salvador está nos dizendo que o Pai Celestial tem despensas e celeiros, tem provisão para as nossas necessidades imediatas e as nossas necessidades de longo prazo. Jesus também falou em Lucas 12, verso 27 e 28. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Deus é maior do que as nossas necessidades. Pense por um instante. Que tamanho Deus tem para você? Que lugar Ele ocupa na sua mente e no seu coração? Precisamos enxergar a nossa pequenez diante da grandeza do nosso Deus. Jesus disse que nos preocuparíamos menos se percebêssemos que nossa ideia de controle é ilusão. Em Lucas 12, verso 25 e 26, ele nos diz: qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Quando uma situação sai do nosso controle, na verdade, o que nós perdemos não é o controle, e sim a ilusão do controle. Porque nunca fomos capazes de controlar nada. É Deus quem cuida de nós, exatamente porque sabe que nós somos pequenos. Ele nos protege e nos sustenta. Deus busca o nosso bem. Mas e quanto a nós? O que estamos buscando? Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como são verdadeiras essas palavras! Hernandes Dias Lopes escreveu: nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Se fizermos essa opção, venceremos a ansiedade. O amanhã pertence a Deus, mas o presente Ele deu a nós. Ao invés de olhar somente para os problemas, contemple a fé no Deus dos impossíveis. Certamente a presença de Deus te trará a segurança que precisa para vencer a ansiedade. Quer vencer a ansiedade? Entregue suas preocupações nas mãos de Jesus. Busque o reino de Deus, pois podemos ter certeza de que Ele busca o melhor para nós. Chegamos ao final da mensagem. Se você foi abençoado, compartilhe essa bênção com todos. Deixe seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Um grande abraço, que Deus te abençoe.